Agora a verdade veio à tona, e o que você vai ouvir é uma das histórias mais perturbadoras e contraditórias da Idade Média. Uma mulher devota, considerada santa por muitos, foi condenada pela própria igreja que dizia representar a vontade de Deus. Seu crime? Amar demais a fé. Seu castigo? Ser queimada viva diante de um povo que acreditava estar vendo o mal sendo purificado. Essa é a história de Isabelle de Artois, conhecida entre os camponeses como a Mulher das Luzes. Nascida em 1268, em uma pequena vila da Borgonha, Isabelle era filha de um ferreiro e de uma curandeira. Desde criança dizia ter visões. Via figuras envoltas em chamas azuis que lhe falavam sobre bondade, perdão e cura. Essas aparições a tornaram famosa entre os aldeões que acreditavam que ela era tocada pelo divino. Por onde passava, doentes melhoravam, feridas cicatrizavam, e até plantações moribundas pareciam florescer após suas preces. Mas nem todos viam com bons olhos o dom da moça. O clero local começou a se incomodar com o prestígio que ela ganhava. Como uma simples mulher poderia atrair multidões maiores que as missas oficiais? Como alguém sem formação teológica ousava falar em nome de Deus? A inveja e o medo começaram a se espalhar, e logo Isabelle passou de abençoada a suspeita. Certa noite, durante uma procissão, ela entrou em transe diante da multidão. Falou em voz alta, com os olhos voltados para o céu, dizendo que havia recebido uma mensagem do próprio Cristo. Chegará o dia em que o fogo será usado não para punir, mas para revelar os corações dos justos. Essas palavras foram o suficiente para acender outro tipo de fogo, o da Inquisição. Os padres a acusaram de profanar a fé. Diziam que ela não falava com Deus, mas com demônios disfarçados de luz. Em poucos dias, foi levada algemada a um mosteiro onde os inquisidores realizavam seus julgamentos secretos. Durante o interrogatório, Isabelle manteve-se calma. Negou ter feito qualquer pacto e afirmou que suas visões eram mensagens de misericórdia. Mas as perguntas se transformaram em tortura. Primeiro vieram as noites em claro. Depois, o Tribunal do Silêncio. Um método em que o acusado era obrigado a ficar ajoelhado sobre pedras afiadas enquanto os inquisidores rezavam por horas. Quando ela desmaiava, diziam que o diabo estava tentando escapar de seu corpo. Mesmo enfraquecida, Isabelle se recusou a confessar qualquer culpa. E isso foi sua sentença. Porque na lógica dos inquisidores, a inocência era o maior sinal de possessão. Os registros históricos descrevem o dia do julgamento como um espetáculo. O salão estava cheio. Nobres, padres, soldados e até crianças. O inquisidor-chefe, Armand de Tournai, abriu o pergaminho com a acusação. Isabelle de Artois, filha da escuridão, praticante de enganos e feitiços, falsa santa que desviou o rebanho de Deus. Ela permaneceu em silêncio. Quando o padre perguntou se tinha algo a dizer antes da sentença, respondeu apenas: "Se amar a luz é heresia, então sou culpada." O público ficou em choque. Alguns choraram, outros aplaudiram. Mas o tribunal não vacilou. A sentença era a morte na fogueira, em praça pública, no mesmo local onde ela havia feito seus milagres. O castigo seria exemplar. O dia foi marcado, 14 de setembro de 1303. Naquela manhã, o céu amanheceu cinza. As ruas estavam cobertas por uma névoa densa. Soldados abriram caminho enquanto a multidão se aglomerava. Isabelle foi trazida em uma carroça de madeira, vestida com um simples tecido branco e uma coroa de espinhos. Nas mãos, segurava um pequeno crucifixo. Não havia ódio em seu olhar, apenas um tipo de paz que confundia até os algozes. A fogueira foi erguida no centro da praça. O inquisidor subiu num pequeno palanque e leu a sentença em voz alta. Pelo crime de heresia, por desafiar os dogmas sagrados e enganar os fiéis, esta mulher será purificada pelo fogo. Quando o carrasco se aproximou com a tocha, um vento forte soprou.
As chamas demoraram a pegar e o público começou a murmurar. Alguns viram aquilo como sinal divino, outros como o último truque de uma bruxa. De repente, algo inexplicável aconteceu. Testemunhas afirmam que no momento em que o fogo finalmente subiu, as chamas mudaram de cor. Em vez de vermelhas, tornaram-se azuladas, exatamente como nas visões que Isabelle descrevera anos antes. A multidão entrou em pânico. Uns se ajoelharam e começaram a rezar. Outros fugiram, acreditando que estavam presenciando um milagre, mas os inquisidores permaneceram firmes, mandaram aumentar o fogo. E quando a fumaça se dissipou, o corpo dela havia desaparecido. Os soldados cavaram as cinzas, mas nada encontraram além da coroa de espinhos, intacta. Os relatos oficiais afirmam que o corpo foi consumido por completo. Mas o povo acreditava em outra coisa. Diziam que Deus a havia levado antes que o fogo a tocasse. Nos dias seguintes, os habitantes da vila começaram a relatar luzes azuis pairando sobre o local da execução. Alguns afirmavam ouvir vozes suaves, sussurrando palavras de perdão. Os inquisidores mandaram erguer uma cruz no centro da praça e proibiram qualquer um de se aproximar. Mas à noite, as pessoas deixavam flores escondidas aos pés da cruz, acreditando que Isabelle intercedia por elas. Um ano depois, o padre Armand de Tournai, o mesmo que assinou a sentença, foi encontrado morto em sua cela. A parede estava coberta por marcas queimadas, e em uma delas, as palavras "A luz não queima" estavam gravadas com algo que parecia fogo. O caso foi abafado, mas os monges que o encontraram relataram um cheiro de cera e rosas no ar, o mesmo perfume que Isabelle usava. Com o passar dos séculos, a história foi sendo esquecida nos arquivos da igreja. Mas no século XIX, um historiador francês encontrou um manuscrito escondido dentro de uma capela abandonada. Era uma confissão de um dos monges que presenciaram a execução. Ele escreveu: "Naquele dia queimamos uma santa, a chama não a destruiu. Ela nos mostrou o que é o verdadeiro fogo, o que vem de dentro e não de fora."